A seguir, Hora da Notícia. Contribuir com o planejamento urbano de Passo Fundo. Vamos falar sobre como os moradores podem participar da revisão do plano diretor da cidade. O movimento nas estradas nesse fim de ano e as orientações da Polícia Rodoviária Federal para uma viagem segura. No estúdio, o nosso convidado é o chefe da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Rodrigo Calegari. Os prazos de renovação de alvarás para estabelecimentos comerciais em Passo Fundo. E ainda a festa de Natal no bairro Vitor Isler, que fez a alegria da criançada. Hoje é quarta-feira, 19 de dezembro, é Hora da Notícia. Passo Fundo é uma cidade com muitas realidades diferentes. Por isso, a cada 10 anos, o poder público precisa organizar um documento com todas elas. A gente está falando da reformulação do plano diretor, que busca melhorar a qualidade de vida de todos os moradores do município. É no formulário online que os moradores vão poder opinar sobre o diagnóstico feito em toda a cidade. O material de mais de 500 páginas levanta todas as informações do município, desde suas características territoriais até dados socioeconômicos. O trabalho já está sendo feito há mais de um ano e deve ser entregue até setembro de 2019 para aprovação da Câmara de Vereadores. Ele analisa todos os aspectos que configuram a cidade, desde a parte de transporte, mobilidade, trânsito, até a parte de desenvolvimento econômico, passando pelo patrimônio histórico, pela ocupação do território, a altura dos prédios, né, questões de sombreamento, questões ambientais, que são super importantes, né, na definição do planejamento urbano, e todos os impactos que elas causam na cidade hoje. Então, esta situação aliada aos potenciais que a cidade possui, né? O que podem ser melhorados, potencializados para melhorar a qualidade de vida em Passo Fundo. Um dos pontos de discussão é sobre a mobilidade urbana. E essa questão está ligada com a iniciativa de descentralizar a cidade. A ideia começou a ser colocada em prática no plano diretor atualizado em 2006. Foi por isso a implantação maior de agências bancárias e de áreas comerciais nos bairros São Cristóvão, Petrópolis, Vera Cruz e Boqueirão. Agora, descentralizar a cidade significa fazer o mesmo movimento para os bairros ainda mais periféricos do município. Esse conceito aparece no diagnóstico enquanto uma necessidade dos próprios moradores, seja pela demanda de áreas comerciais, de lazer ou até locais de trabalho. É o caso, por exemplo, dos bairros Coab e Integração, que tem um número muito maior de residências do que de área comercial e de lazer, quando comparado com o centro da cidade. E são os próprios moradores que percebem a necessidade. Para comprar não adianta, a gente vai aqui no caso, a fruteira, de repente chega já está mais caro, já procura lá para o centro, não adianta, acaba sempre indo no centro. Para dizer que não temos nada aqui de comércio que é o necessário, tem uma farmácia aqui só, é o que nós temos. Banco, tudo é para o centro. Então eu acho que está muito centralizado no centro as coisas. De repente o bairro necessita, né, de comércio, de várias opções de lazer. Todo esse planejamento, ele gera impacto também na mobilidade, né? Se você tem trabalho no teu bairro, se você pode comprar no teu bairro sem ter que necessariamente todo dia vir ao centro, pegar o carro, atravessar a cidade. Depois nas proposições que vai aparecer, como que se resolve isso? Se resolve você tendo a possibilidade de implantar algumas empresas, talvez criar alguma coisa nas proximidades, que as pessoas possam trabalhar no próprio bairro, que foi o pedido de vários bairros, por exemplo, né? Mas tudo isso sempre com participação popular, sempre votado, sempre discutido com a comunidade. O plano diretor precisa ser revisado a cada 10 anos, porque a cidade nunca é a mesma. Sua transformação é constante. Passo Fundo, até 10, 15 anos atrás, era uma cidade com outras características do que ela é hoje. Era uma cidade bem menor. Hoje, a gente tem que pensar que não tem mais como largar o carro na porta de uma loja. Então, são todas essas questões que vão sendo trabalhadas para que a qualidade de vida dos bairros também melhore.
Se você ficou interessado em saber mais sobre esse diagnóstico, é só acessar o site da Prefeitura de Passo Fundo, que já tem o relatório completo disponível. As sugestões de mudanças devem ser feitas, então, até o dia 5 de janeiro, porque no dia 15 acontece a audiência pública final para a aprovação do material apresentado. Seja para passar as festas de fim de ano com a família, na praia, viajar de férias ou aproveitar o recesso no trabalho. Por todos esses motivos é que aumenta e muito o número de veículos nas rodovias nessa época do ano. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio o chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Passo Fundo, Rodrigo Calegari. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Rodrigo, qual que é a expectativa agora desse aumento no fluxo de veículos nessa época do ano, principalmente aqui na nossa região? Ele é um aumento importante, né? Muitas vezes aí em mais de 50% da normalidade das vias, e nós estamos então com isso, com a operação que ela já iniciou dia 14 de dezembro, a Operação Rodovida, e ela vai até o final do Carnaval. Nesse período temos 3 momentos muito importantes, que são o Natal, o Ano Novo e o próprio Carnaval, onde temos um reforço grande de efetivo. A gente também tem um aumento no número de veículos de estrangeiros nessa época do ano? A expectativa nossa é que após o Natal, após o Natal comecem a vir aqueles veículos estrangeiros, assim como nos anos anteriores, né? Eles aumentam muito aí o fluxo de argentinos, principalmente, que deslocam para a região das praias, e aqui na nossa região é um local de passagem deles, bastante importante. Como é que está o efetivo da Polícia Rodoviária para essa época, para essa operação, então? Felizmente, nesse ano aí nós tivemos aí uma provisão de recursos para poder pagar horas extras, então teríamos aí um aumento aí de quase 100% todos os dias até o final do ano. Estamos montando ainda as escalas, já estamos com equipes trabalhando, mas todos os dias temos um reforço importante, até o dia 31 está garantido esse reforço. Fim de ano, feriadões de Natal, Ano Novo, se comparado com outros feriadões do ano, o que a gente pode dizer? Será que é um dos mais violentos, onde tem mais acidentes? Com certeza é um dos 3 que mais preocupam durante o ano. Então é o Natal, o Ano Novo e o Carnaval são os principais para nós aqui na região, os que mais nos preocupam, os que mais geram acidentes em razão do alto fluxo de veículos, todos saem para passear, fazer visitas, viajar, e aí ocorrem aí muitos acidentes. Independente da data, as infrações são quase sempre pelos mesmos motivos. Quais são os principais, então, que a gente pode falar, principalmente aqui das nossas rodovias? Nesse período nós focamos mais no excesso de velocidade, na ultrapassagem indevida e na embriaguez ao volante. Esses 3 são os principais causadores daqueles acidentes graves, com mortes ou lesões, né? Então o nosso foco é nesse 3. Mas também, claro, vamos estar trabalhando e fiscalizando as outras questões aí do Código de Trânsito. Nós estamos fechando 2018. O que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer um balanço desse ano, num comparativo com os demais anos, com relação ao número de infrações, de acidentes, de movimentação? Nós aqui na região tivemos uma mudança importante, que foi da delegacia, que a parte administrativa está em Sarandi, então duplicou o nosso trecho, duplicou também o efetivo. Na acidentalidade, ela se mantém semelhante a 2017, e na questão de criminalidade, tivemos mais de 3 mil toneladas de drogas apreendidas somente em 2018. Então, o balanço para nós, enquanto polícia de trânsito e polícia repressiva, na questão de criminalidade, é bastante positivo. Aquelas recomendações básicas que a gente sempre tem que passar e reforçar para os motoristas para seguir numa viagem segura nesse fim de ano? Antes de sair para a estrada, verifique a questão documental, do veículo e do próprio condutor. As condições do veículo também é importante, sinalização, iluminação, pneus, para quem vai fazer viagens mais longas, aí, verificar condições de pneus, se vai ter condições de rodar, sair até a praia e voltar, por exemplo, se vai estar em condições. E depois disso, estando na estrada, respeitar os limites de velocidade, respeitar a sinalização de ultrapassagem, proibição de ultrapassagem. Fazendo tudo isso, e com certeza terá uma viagem tranquila, vai e volta, e poderá fazer todas as suas comemorações
de final de ano sem problemas. Rodrigo, obrigada pela participação e pela contribuição em todo o ano de 2018 que vocês tiveram aqui com o PFTV. Boas festas e um ótimo trabalho. Também para todos vocês umas boas festas e estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigado. E a Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou um substitutivo que prevê a manutenção de vigilância nos terminais de autoatendimento de agências bancárias e cooperativas de crédito durante o horário bancário de funcionamento. Essa proposta foi apresentada pelo vereador Luiz Miguel Chés e aguarda agora o aval do prefeito Luciano Azevedo para entrar em vigor. Se entrar em vigor, a multa diária para os bancos que não cumprirem a norma, ela pode ultrapassar os R$17 mil. E depois do intervalo, a gente mostra a festa de Natal no bairro Vitor Isler, aqui em Passo Fundo. Já voltamos. A Casa Vida, ela trabalha com doações vindas da nossa comunidade. E uma das parcerias que se estabelece é o projeto do Cofre Solidário. O Cofre Solidário ele consiste em você adquirir o cofre, levar para o seu estabelecimento comercial ou para a sua casa e lá depositar suas moedinhas de troco. No momento que esse cofre está cheio, você traz até a Casa Vida ou a Casa Vida vai até você buscá-lo. Fica aqui o convite, venha nos visitar, venha conhecer a Casa Vida e fazer parte desse projeto. Porque quando você abraça uma causa, a causa abraça você. O alvará é um documento que comprova se determinado estabelecimento comercial pode ou não funcionar, mas a validade não dura para sempre. Nós conversamos com o responsável pelo setor de fiscalização da Secretaria de Finanças aqui de Passo Fundo para entender como funciona esse processo. É o alvará que garante o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial, mas ele precisa ser renovado eventualmente, e esse é o momento do ano em que isso acontece. Quem fala comigo sobre isso é aqui o coordenador do setor de fiscalização da Secretaria de Finanças, o Jorge Pires. Jorge, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela entrevista. Jorge, vamos conversar então sobre a regularidade, né? De quanto em quanto tempo o comerciante ele precisa renovar o alvará? O nosso alvará ele é renovado todo ano. O nosso prazo é 28 de fevereiro, de 28 de fevereiro de um ano a 28 de fevereiro do outro ano, necessariamente esse alvará tem que ser renovado. Okay. E tem uma diferença de preço assim entre estabelecimentos? Basicamente o nosso alvará é padrão, ele é um preço padrão. Ele tem um diferencial para boates e bancos, que é um valor um pouco mais elevado. E por que ter um alvará, assim? Por que a gente precisa de um alvará? Por que ele é importante, né, para o comerciante? A importância do alvará para o comerciante ou para o usuário desse comércio é a garantia de que esse comércio está regularizado, ou um restaurante, no caso, que passa por uma vistoria da vigilância sanitária. Então, essa garantia de que o alvará está em dia, o contribuinte, o usuário desse comércio ou desse restaurante, ele vai ter a garantia de que ele está indo num local que está todo legalizado. E se não tiver o alvará, pode ter multa? Se não tiver o alvará, ele é passível de multa. Temos um detalhe importante, que não basta você renovar o alvará, você tem que estar com o alvará no estabelecimento. Né? O alvará não estando ali, mesmo ele tendo pago o alvará, não estando o alvará no estabelecimento, ele é passível de multa. Perfeito, Jorge, muito obrigada, tá? Lembrando, então, que as guias, né, e os pedidos do alvará, elas podem ser solicitadas no site da Prefeitura, aqui de Passo Fundo. Voltamos ao estúdio. A previsão de pancadas de chuva continua para a nossa região nos próximos dias. Veja, então, como deve ficar a temperatura. Previsão de uma quinta-feira com sol e nuvens pela manhã e chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 32 graus. A sexta-feira também será de pancadas de chuva durante o dia. Previsão de sol pela manhã e nebulosidade aumentando no decorrer da tarde. A mínima será de 20 e a máxima não passa de 25 graus.
E segue até amanhã as matrículas para novos alunos nas escolas municipais aqui de Passo Fundo. As matrículas são feitas diretamente nas escolas. E para saber qual a escola designada para o seu filho, é só acessar o site da Prefeitura, que está aparecendo aí na tela. É importante lembrar que a inscrição não garante a vaga. Por isso, as vagas que não forem efetivadas através do processo de matrícula, elas serão então disponibilizadas para outros interessados. O último programa Estúdio 4 se despediu falando de felicidade. O programa foi ao ar ontem à noite, tem reprise hoje, às 8 da noite e também na sexta-feira, às 11 horas da noite. Dá uma olhada num trecho. Se a gente voltar para a história da filosofia, um pouco da história da humanidade, os gregos, romanos, medievais, até recentemente, colocaram que o objetivo maior, a ação maior que o ser humano busca é a felicidade. Então, existe algo que nós buscamos e estabelecemos metas, ações no decorrer da vida. Mas nem sempre ela é alcançável, porque é algo que está ligado, é intrínseco, então é subjetivo, conforme o Jorge coloca, é algo que está presente em nós, seres humanos. Felicidade, eu diria que é essa sensação de bem-estar, essa alegria tranquila, que em certos momentos da vida a gente tem e outros a gente não tem. E para a gente alcançar essa sensação tão boa, nós temos que ter saúde, como falou alguém, não é? Não podemos ter sofrimento físico. Nós temos que ter um objetivo, uma meta, quando a gente levanta de manhã, um coelho para correr atrás. Nós temos que ter algumas atividades assim que a gente tem habilidade, seja culturais, esportivas, aquelas atividades que a gente não vê o tempo passar e faz a gente ter um descanso da gente mesmo. Pelo segundo ano, a Unidade de Estratégia de Saúde da Família de Balcorralo, no bairro Vitor Isler, faz uma festa para todas as famílias da comunidade. Veja o que eles organizaram ontem à tarde. Um fim de tarde para comemorar o Natal. Assim foi pela segunda vez, mais uma festa dada pela Unidade Básica de Saúde do bairro Vitor Isler. Essa foi uma ideia de toda a equipe de propiciar um Natal melhor para essa comunidade que é um pouco carente. E talvez para muitos é uma festa única. Todos os presentes foram arrecadados com parceiros voluntários. E as comidas e os brinquedos também. Teve pula-pula, piscina de bolinhas, escorregador e pintura no rosto. Uma festa que faz toda a diferença para Juliana e para Emily. É muito legal. O que tu mais gosta aqui? Ai, de tudo. É um presente único, não é sempre que tem. E que nem para os meus filhos é um presente de Natal. A gente sabe que a saúde ela é muito mais do que só a pessoa não ter uma doença. Então esse tipo de ação ela realmente tem um impacto importante em relação a isso, porque tem a ver com lazer, com autoestima, com bem-estar e essas devem ser ações promovidas pela saúde também. No ano passado, mais de 500 crianças participaram da festa e pelo menos 11 famílias receberam alimentos, roupas e calçados doados pela ação. Essas foram as informações de hoje. Aproveita para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!